a gravação, que não iniciou, está iniciando, e vai iniciar agora, a gente quando começa a nossa aula. Bom, gente, basicamente, o objetivo da nossa disciplina hoje, da nossa aula de hoje, é tratar de dois assuntos distintos, tá? É tratar da desconsideração da personalidade jurídica, tal como prevista no Código de Defesa do Consumidor, tá? No artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, fazendo, vamos dizer assim, um cotejo analítico dessa modalidade de desconsideração da personalidade jurídica com aquela prevista no Código Civil, no artigo 50 do Código Civil, tá? E em seguida a gente passar a estudar a oferta, tá? A oferta que está entre os artigos 30 a 35 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Viu? A parte da desconsideração da personalidade jurídica tá na seção 5, tá na seção 5 do capítulo 4 do Código de Defesa do Consumidor, que é justamente o capítulo que trata da responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto ou do serviço. Tá? Já, por outro lado, a parte da oferta está na seção 2 do capítulo 5, que trata das práticas comerciais. Tá? É nesse capítulo, é a partir da oferta, que a gente vai estudar, e isso vai ser o nosso objeto de estudo para as próximas aulas, não só a oferta, mas também a publicidade no CDC, o que é publicidade enganosa, o que é publicidade abusiva, quais são as espécies, os exemplos de práticas abusivas previstos no Código de Defesa do Consumidor, né? As formas de cobrança de dívida, tá? E as regras atinentes ao banco de dados de cadastro de consumidores, tá? Essa daí, então, esse seria o nosso conteúdo para essa e para as próximas aulas, né? E aí, para arrematar, para finalizar, os feriados acabaram causando um certo problema oh meu Deus, um certo problema de agenda para a gente, mas a gente vai finalizar com o capítulo 6, que trata da proteção contratual. Tá? Proteção contratual, que vai ter lá uma sessão dedicada a disposições gerais, em que vai ter os princípios, né, princípios aplicáveis especificamente aos contratos de consumo, né? Vai ter uma segunda sessão que é dedicada ao que, de novo, a um rol exemplificativo que seriam cláusulas abusivas, segundo o CDC, e uma terceira sessão que trata dos contratos de adesão, que está lá no artigo 54. Com isso, a gente basicamente encerra, né, o nosso conteúdo. Perfeito? Tranquilo. Então, vamos lá falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Bom, para que a gente possa entender o que é desconsideração da personalidade jurídica, eu preciso remeter vocês a uma ideia que está presente, o que vocês estudaram, tá? Lá quando vocês estudaram Direito Civil 1, bastante tempo atrás, tá? Que é a distinção entre pessoas naturais e pessoas jurídicas, tá? A pessoa jurídica é necessariamente uma ficção criada pelo ordenamento jurídico para algumas finalidades determinadas. Não vou entrar aqui, tá, nas conceituações, nas teorias que tentam explicar o que é uma pessoa jurídica. Pouco me importa isso agora no momento. Para a gente, importa apenas uma única coisa quando a gente fala em pessoa jurídica, tá? A noção, isso é fundamental, de que essa pessoa jurídica possui uma personalidade jurídica própria. O que eu quero dizer com isso? Que essa pessoa jurídica é titular de deveres e obrigações distinto, é uma titular de deveres e obrigações distinta, tá? Daqueles direitos e obrigações que têm seus sócios, daqueles sócios que constituem. Eu vou usar aqui como exemplo, tá? Como sinônimo de pessoa jurídica, tá? As sociedades, especialmente as sociedades personificadas, que são a SA e a sociedade limitada, com mais atenção ainda para a sociedade limitada. Tá? Mas, obviamente, que as pessoas jurídicas não se limitam a sociedades personificadas. Né? Por exemplo, são também pessoas jurídicas
a IRL, as associações, os partidos políticos, tudo isso está lá no artigo 44 do Código Civil. Tá? Mas, de qualquer forma, o ponto fulcral aqui, o ponto essencial que a gente tem que reter, para que a gente possa entender o que é desconsideração da personalidade jurídica de uma forma tranquila, é a ideia de que, bom, existe uma pessoa jurídica que é distinta daquela pessoa, dos sócios que compõem essa pessoa jurídica. Tá? Essa pessoa jurídica, eu volto a se frisar, é titular de direitos e deveres que eles são próprios, que eles são exclusivos. Tá? Inclusive, ela vai ter o que o artigo 49A do Código Civil, artigo que foi alterado, aliás, que foi incluído pela recente lei da liberdade econômica, a lei 13.874, tá? Que é a ideia de autonomia patrimonial. Vejam, o artigo 49A, ele diz assim, ó, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. E ele vai mais além, ele diz ali em parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, essa é a ideia essencial que a gente tem que reter aqui. Autonomia patrimonial. A pessoa jurídica, ela tem um patrimônio que é autônomo em relação aos dos seus sócios. Tá? A autonomia da... aqui, errei. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Bom, basicamente, então, a gente vai ter aqui, tá, uma dupla distinção, tá, entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios que compõem essa pessoa jurídica, tá? Volto a falar, podem ser instituidores, associados, administradores, né? Eu estou usando aqui por uma forma mais simples para a gente entender a palavra sócio, tá? Bom, essa distinção, ela é tanto subjetiva quanto objetiva. A distinção subjetiva é a ideia de que volto a ressaltar, existem duas pessoas distintas. A pessoa jurídica e as pessoas dos sócios que compõem essa pessoa jurídica. Tá? É essa ideia de distinção subjetiva que está presente aqui no caput do artigo 49. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Mas existe uma segunda, então, e mais importante distinção, que é a distinção objetiva, que diz respeito ao patrimônio. Tá? A ideia de que a pessoa jurídica tem uma autonomia patrimonial. O seu patrimônio não se confunde com o dos seus sócios, assim como, vice-versa, o patrimônio dos sócios não se confunde com a pessoa jurídica. Ou seja, tá? Ou seja, tá? Quem é titular do direito, quem é titular da obrigação, será sempre e tão somente a pessoa jurídica e não os seus sócios. Os sócios atuam na condição de representante dessa pessoa jurídica, por exemplo, no momento de celebrar um contrato, tá? Mas quem é o titular lá é a pessoa jurídica. Parece bastante simples, a gente consegue entender isso com facilidade. Tem café aqui já. Ah, tá, não sabia. Temos mais, não tem problema, obrigado. Tá? Então, esqueci. Não, então a gente tem que perceber isso aí, que existe uma autonomia patrimonial. E o direito fez por bem, especialmente nessas sociedades personificadas, a sociedade anônima, e mais essencialmente aí a mais comum de todas, a sociedade limitada, fez por bem por limitar a responsabilidade dos sócios, tá? Limitar a responsabilidade dos sócios, tá? No que diz respeito a eventuais prejuízos patrimoniais que essa pessoa jurídica possa vir a ter.
Tá? Então, vejam só, se Mévio e Caio constituem uma empresa, uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada, vamos usar o exemplo da sociedade limitada sempre, a mais fácil, a mais comum. Tá? Se Mévio e Caio constituem uma sociedade limitada, integralizam um capital de R$ 10.000 nessa sociedade limitada, que vai então corresponder ao patrimônio inicial dessa sociedade, tá? Dessa LTDA, tá? Eventuais prejuízos que essa sociedade possa vir a ter, tá? No exercício regular das suas atividades econômicas, serão suportados exclusivamente pelo patrimônio da sociedade. Tá? Essas dívidas não atingirão o patrimônio dos seus sócios. Tá? Não atingirão o patrimônio dos seus sócios. Essa regra ela está prevista no artigo 1052 do Código Civil. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, tá? Quando integralizadas, né? Se não houve integralização do capital, todos respondem solidariamente apenas pelo capital que não foi integralizado. Tá? Isso não tem muito problema aqui. Eu quero que vocês retenham a ideia, né, da limitação. Então, perante, isso é importante, perante, tá, os seus credores, a responsabilidade da pessoa jurídica, da sociedade limitada, é ilimitada. Perante os seus credores, a responsabilidade da sociedade limitada é ilimitada. Ela responde com todo o seu patrimônio. Tá? O que é limitada na sociedade limitada é a responsabilidade dos seus sócios. Tá? Esse é o ponto essencial que a gente tem que reter aqui. Bom, a ideia de garantir uma autonomia patrimonial para a pessoa jurídica é justamente proteger, ou melhor, reduzir os riscos do investidor, do empreendedor. Né? Exercer atividade econômica é uma atividade de risco. A gente está estudando isso aqui no direito consumidor. É isso que dá a diretriz para o direito do consumidor, quando a gente fala que uma das coisas que fundamenta o direito do consumidor é a teoria do risco. Tá? Mas, então, a ideia da autonomia patrimonial, né, da limitação da responsabilidade do sócio, é garantir ou proteger o investidor contra eventuais riscos que podem advir do exercício de sua atividade. Tá? Isso está bem expresso no parágrafo único do artigo 49A. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos. A pessoa que detém capital, tá, só vai investir esse capital numa atividade econômica e fazer, então, a economia andar para frente, gerando empregos, tributos, renda e inovação, tá, em favor da coletividade, se ele tiver uma certa segurança contra eventuais riscos advindos do exercício da atividade econômica. Né? A autonomia patrimonial, então, ela serve para isso, para garantir alguma segurança ao investidor. Tá? Isso é importante. Então, não há ilicitude, né, na garantia da autonomia patrimonial. Pelo contrário. Bom, acontece, no entanto, que não é incomum que maus empresários, maus empreendedores, maus investidores, tá, acabem constituindo pessoas jurídicas com o intuito de fraudar os outros, fraudar os seus credores. Tá? Então, a pessoa jurídica contrai as dívidas, tá? Fica insolvente, né? Os sócios enriquecem, ganham patrimônio, né? E o pobre coitado do credor, no final das contas, não vai ter, na medida que a pessoa jurídica é insolvente, não vai ter de quem cobrar, né? Diante da responsabilidade limitada
e da ideia da autonomia patrimonial. Buenas. Diante disso, então, se criou o Instituto do Disregard, tá, of Law Entity. Tá? Eu estou meio of Legal Entity. Tá? O Disregard of Legal Entity, que nada mais é do que a ideia de desconsideração da personalidade jurídica. Nasce no direito anglo-americano, tá? É internalizado nos demais ordenamentos jurídicos, chega no Brasil na década de 60, tá? Primeiro por alguns doutrinadores, talvez o mais famoso de todos tenha sido Fábio Lyoa Coelho, no campo do direito empresarial. Posteriormente, a jurisprudência começa a adotar, tá, essa ideia de disregard, de desconsideração da personalidade jurídica, né, até que, em 1990, o legislador achou por bem incorporar o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica dentro do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Existe também uma previsão, salvo engano, na Lei dos Crimes Ambientais, tá? Também lá na Lei dos Crimes Ambientais, quando ela vai tratar da responsabilização civil das pessoas jurídicas, né? E aí, só em 2003, ou em 2003, na verdade, ela, de uma forma um pouco diferente, ou bastante diferente daquela que é prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela é incorporada também no Código Civil, no artigo 50 do Código Civil. A ideia da disregard, da desconsideração da personalidade jurídica, tá, é justamente responsabilizar o mau empresário. Tá? Aquele empresário que usa de forma fraudulenta a personalidade jurídica. Tá? Então não é apenas o mau gestor, é o gestor que age de má fé, que se utiliza da personalidade jurídica para obter fins ilícitos. Tá? Então essa é a nossa finalidade aqui do Instituto. Como eu disse para vocês, o Instituto ele é tratado de duas formas. Tá? De uma forma no Código Civil, de outra forma no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque eles partem de teorias distintas. Tá? Partem de teorias distintas. O legislador, quando ele elaborou o artigo 50 do Código Civil, tá? Ele se baseou numa teoria que é menos ampla, tá? Em que o Instituto ele é aplicado de forma menos ampla do que a teoria que deu base ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Para que a gente possa entender essa distinção, a gente precisa ler os dois artigos. Tá? Ler os dois artigos. E eu já começo fazendo para vocês, porque eu vou começar lendo o artigo 50, fazendo uma observação. Para quem tem o Código Civil anterior a 2019, tá? Se atentem que a redação do artigo 50 modificou-se bastante. Foi acrescentada uma parte final ao caput, tá? E cinco parágrafos que não existiam originalmente no artigo, tá? A proposta do legislador nesse caso, aqui se tratava da Lei de Liberdade Econômica, e aí a proposta do legislador, seguindo uma orientação que foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, né, por meio de uma medida provisória, a ideia do legislador era diminuir a incidência de decisões judiciais reconhecendo, no âmbito das relações civis e empresariais, tá, a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? E se fez isso com um melhor adensamento, né? Com uma melhor definição, né, das hipóteses legais dentro do Código Civil de aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tá? Para vocês terem uma ideia, originariamente, a redação do artigo 50 era a seguinte: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, tá? Ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo, que os efeitos, tá? Que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios de pessoa jurídica. O que esse texto está dizendo? Texto original, basicamente a gente vai ver depois lendo o caput do artigo 50 na redação atual, que é a mesma coisa. Ele está dizendo assim, ó, em algumas situações, em determinadas situações, tá, é possível que o juiz desconsidere, tá, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e atinja diretamente o patrimônio dos seus administradores ou sócios, tá? Em determinadas situações, então, o juiz pode determinar, tá, que se desconsidere a pessoa jurídica e se atinja diretamente o patrimônio dos seus sócios. Quais situações? Vamos ver agora a redação do artigo 50, tal como se encontra hoje. É tênue, é pequena mudança, né? Pelo menos no caput. Diz o artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, esse aqui, 1A aqui, fui eu que coloquei, tá, gente? Não tem no texto original. Tá? Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo 1A, desvio de finalidade, ou pela 1B, confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo, desconsiderar o quê? A personalidade jurídica, tá? Para que os efeitos certos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A redação é mais ou menos parecida com a redação original, tá? O que inova, o que a Lei 3.864 inova, tá, é que ela define melhor o que é desvio de finalidade e o que é confusão patrimonial, nos seus parágrafos 1º e 2º. Então, diz lá em parágrafo 1º, para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, quando eu constituo uma pessoa jurídica exclusivamente com a intenção de causar prejuízo a credores, por exemplo, constituo uma pessoa jurídica e sai tomando empréstimos de forma doidada, vamos dizer, tá? Passo esses empréstimos no meu patrimônio, tá? Passo esse valor que eu arrecadei de empréstimo para o meu patrimônio pessoal, né? E aí, quando os credores vão executar a dívida, a empresa não tem bens para responder, não tem patrimônio para responder por essa dívida, tá? Eu utilizei a pessoa jurídica com desvio de finalidade, tá? Com fim distinto daquele previsto no seu objeto social, no seu contrato social. Ou então, quando eu a utilizo para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. De novo, também, quando eu a utilizo uma finalidade distinta, uma finalidade ilícita, tá? Distinta daquela prevista no contrato social, tá? Então, por exemplo, a pessoa jurídica é constituída para uma determinada fim, por exemplo, vender cachorro-quente, e, na verdade, eu a utilizo para venda de drogas, tá? Há aqui um desvio de finalidade. Tá? Esse desvio de finalidade, importa reconhecer, a partir do que diz o parágrafo 5º, tá? Que não é a mera, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica, específica da pessoa jurídica. Tá? Então, não vai constituir um desvio de finalidade para fins de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Por exemplo, quando eu tenho no meu objeto social, então no meu contrato social, como finalidade da empresa, o fornecimento, não, a indústria madeireira, tá? E acabo, sem alteração do meu contrato social, também praticando a venda de imóveis, tá? Aqui vai dizer o seguinte, ó, esse artigo diz assim, não, isso, muito embora haja uma alteração da finalidade original da atividade econômica, não vai constituir desvio de finalidade. Desvio de finalidade é isso e tão somente, ou seja, a utilização com propósitos de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Tá? Então, primeira definição, o que é desvio de finalidade. A segunda definição que o artigo 50 nos dá, nessa redação atual, é a definição de confusão patrimonial.
Então, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Aqui é aquela situação em que a empresa ela paga o aluguel, o condomínio, a prestação do carro dos seus sócios, tá? Há uma confusão patrimonial, tá? É quando o sócio ele se utiliza do patrimônio da empresa no seu dia a dia, tá? Ou, como diz o artigo, o inciso 2º do parágrafo 2º, tá? Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Né? Então, sem uma devida contraprestação, tá? a pessoa jurídica transfere para mim créditos que ela tem a receber, ou eu transfiro meus débitos, eu sócio transfiro meus débitos para a pessoa jurídica sem que haja nenhum tipo de contraprestação, exceto de valor proporcionalmente insignificante. E por fim, no inciso 3º, a gente tem uma regra meio geral, que é outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Tá? Buenas. Essa é a desconsideração da personalidade jurídica, tal como prevista no Código Civil. Tá? Depois a gente vai ver, né, como ela vai se diferenciar dessa outra, que é a desconsideração prevista no artigo 28 do CDC. Então, diz lá o artigo 28 do CDC. Eu só vou ler o caput aqui, tá? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver 1. Abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houve 2. Falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração. Só isso? Não, tem mais. Tem mais uma terceira hipótese, ainda mais ampla, que está no parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Então, vejam só. Pelo artigo 50 do CDC, e respectivos parágrafos, para que o juiz possa decretar, tá, a desconsideração da personalidade jurídica, desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada sociedade, são obrigatórios que estejam presentes ou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Um ou outro. Ou ambos também pode acontecer. Tá? No CDC, eu tenho no mínimo 3 hipóteses. Quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Então, quando há uma utilização abusiva da personalidade jurídica, tá? Ou quando há falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Tá? Então, a pessoa jurídica foi mal administrada por seus sócios, gerou prejuízo ao consumidor. O juiz está autorizado a afastar a autonomia patrimonial e atingir o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica. E, por fim, essa que eu disse para vocês é a mais ampla, que é quando a personalidade jurídica for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Lembrem lá da nossa segunda aula, que eu falei para vocês que um dos direitos básicos do consumidor é o direito à reparação integral do dano. Tá? Então, sempre quando a pessoa jurídica, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constituir um obstáculo à reparação integral do dano, tá? O juiz também estará autorizado, tá? Estará autorizado a desconsiderar
a personalidade e atingir diretamente o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica. Então, eu consumidor, demandei, tá? Uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada, tá? Essa sociedade limitada é insolvente, não vai conseguir, tá, pagar para mim a indenização a que foi condenada. Eu posso requerer a desconsideração da personalidade jurídica, em se tratando de relação de consumo, para atingir o patrimônio dos sócios. E aí os sócios vão ter que arcar com a integralidade do débito, tá? Beleza? Então, a partir disso, gente, a gente vai encontrar aqui, tá, as duas teorias, é o ponto seguinte, as duas teorias que inspiram, vamos dizer assim, cada um desses artigos. O Código Civil, tá, ele adota o que a doutrina costumou chamar de teoria maior, tá, da desconsideração. Para essa teoria, não basta que haja insolvência, ou seja, não basta que a pessoa jurídica, tá, não tenha condições de arcar com os seus débitos para que se autorize que se atinja ou se autorize o afastamento da autonomia patrimonial. Tá? É preciso mais. Tá? É preciso o quê? É preciso demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Então aqui eu trouxe um conceito da doutrina. Eu confesso para vocês que eu não lembro mais de onde eu peguei, tá? Mas peguei, tá? Não é meu, eu roubei de alguém, tá? Que diz o seguinte, então, a teoria maior condiciona o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva do instituto. Não admite a desconsideração com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Existe aqui, para além da prova da insolvência, a demonstração do desvio de finalidade ou a demonstração da confusão patrimonial. Tá? Então, é necessário que haja insolvência, é necessário que o requerente, tá, demonstre a existência de um abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial. Um outro ponto aqui, essencial, que está destacado aqui, tá, é a ideia de que essa desconsideração, tá, o juiz só pode determinar essa desconsideração se houver requerimento expresso da parte ou do Ministério Público. Tá lá. Vamos voltar lá de volta para o artigo 50 caput, tá? Na parte destacada. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Ou seja, o juiz só vai decretar a desconsideração da personalidade jurídica, reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica, se houver requerimento das partes. Se ele for provocado, ele não pode decidir de ofício. Tá? Ele não pode decidir de ofício a partir do que preconiza a teoria maior, que é adotada pelo artigo 50 do CDC. CDC não, do Código Civil. Tá? Do Código Civil. Já o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 28, é inspirado por uma outra teoria menor. Menor e maior. Maior porque tem mais requisitos para desconsideração. Menor porque tem menos requisitos. Olha só o que é a definição de teoria menor, também de um autor que eu plagiei e eu não sei de onde peguei. Tá? Teoria menor. A teoria menor é aquela que se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução do patrimônio do sócio por obrigação social. Como se vê, sua incidência parte de premissas distintas da teoria maior. Bastará a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações.
independentemente da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Para que eu possa ter direito, tá, à desconsideração da personalidade jurídica nos termos previstos no CDC, basta que a pessoa jurídica não tenha condições de adimplir suas obrigações. Basta comprovar que há insolvência da pessoa jurídica. E aí eu já posso atingir diretamente o patrimônio dos seus sócios. Tá? Então, o requisito aqui é a insolvência, é o prejuízo ao consumidor causado ou causado naquelas situações em que há o abuso ou irregularidade da pessoa jurídica, a falência, insolvência ou fim da pessoa jurídica por má administração, ou quando simplesmente a existência da autonomia patrimonial gera um obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Tá? Qualquer uma dessas hipóteses aqui já autorizaria, tá, a desconsideração, o disregard. E o outro ponto importante é que, lendo o artigo 28, no caput do artigo 28, a gente vê que independe de requerimento da parte. O juiz pode, o magistrado pode reconhecer de ofício, tá? Decretar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos lá, tá, o caput do artigo 28, que diz lá expressamente, ó, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando em detrimento do consumidor. Veja que não há aqui a limitação que existe no artigo 50, que exige que haja requerimento da parte ou do Ministério Público para que o juiz possa desconsiderar. Gente, aqui é uma questão de direito comercial, direito empresarial bastante complexa, tá? Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 28 do CDC, ele vai estabelecer a responsabilidade, tá, no caso de empresa controlada ou sociedade controlada, coligada e consorciada. Tá? Então, vai dizer lá, no parágrafo 1º, que, não, no parágrafo 2º, tá, que as sociedades integrantes de grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Então, em caso de sociedade controlada, tá, a responsabilidade será sempre subsidiária. O que é uma sociedade controlada? Bom, uma sociedade controlada, tá, a sociedade controlada é aquela sociedade, tá, em que uma outra sociedade detém a maior parte do capital social, tá? Detém a maior parte das ações dessa empresa. Para falar porque são conceitos que estão na SA. De modo que todas as deliberações tomadas por essa sociedade controlada, tá, são decisões tomadas pela sociedade controladora. Tá? Então está lá a previsão legal da sociedade controlada, está no artigo 243, parágrafo 2º da Lei 6.404. A Lei 6.404 é a que trata das sociedades anônimas. Então, considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de suas outras controladas, é titular de direitos de sócio, que lhe assegure de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Né? Então, vamos pensar assim, tipo uma empresa tipo sei lá, a Petrobras, ela cria uma subsidiária, tá? Ela cria uma subsidiária e abre o capital dessa subsidiária, tá? Mas mantém para si, tá, ações suficientes para poder basicamente dominar as deliberações da sociedade e eleger a maioria dos administradores. Bom, estaríamos assim então diante de uma sociedade controlada que, em relação à sociedade controladora, tem responsabilidade subsidiária. Por outro lado, o artigo 200, o artigo 28, parágrafo 3º, ele vai falar da sociedade consorciada. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Essa já é uma mais importante para a gente aqui, porque tem alguns reflexos práticos, tá? Então, o que é a sociedade consorciada? O conceito ou a ideia de sociedade consorciada está no artigo 278 da Lei 6.404.
Diz ali, ó, as companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste capítulo. O que é um consórcio, gente? Olha só, imaginem que eu, Tício e Mévio, somos pessoas jurídicas distintas, tá? Somos sociedades anônimas distintas. Então, eu tenho lá o Mévio Sociedade Anônima, Mévio SA, Mévio Empreendimentos SA, Conte Empreendimentos SA e Caio Empreendimentos SA. São as três empresas distintas, três pessoas jurídicas distintas. Bom, sai uma licitação para concessão do trecho sul da BR-101. Eu, Mévio e Caio sabemos que sozinhos nós não podemos dar conta, tá, de participar de uma licitação desse tipo. O que a gente faz? A gente se consorcia, a gente se junta para atuar exclusivamente naquele empreendimento. Nenhum de nós perde sua personalidade jurídica. Tá? Nós continuamos com uma personalidade jurídica. Tá? E o consórcio passa a atuar, tá? Por nós nesse empreendimento, exclusivamente nesse empreendimento. Consórcio que, como o parágrafo primeiro diz, não tem personalidade jurídica, tá? Não tem personalidade jurídica. Tá? Bom, nesse caso, então, havendo dano ao consumidor causado por sociedade consorciada, tá? Existe solidariedade, responsabilidade solidária entre todos os integrantes do consórcio, tá? Por que isso é importante? Bom, porque a grande maioria das concessões e dos empreendimentos de construção pública, né, são são consórcios, né? São consórcios. Então a gente vai ter em uma série de situações o reconhecimento disso que está disposto no artigo 28, parágrafo 3º. E por fim, as sociedades coligadas só responderão por culpa. A sociedade coligada está prevista no artigo 244. Deixa eu ver aqui, eu separei aqui, mas eu acho que é 244. O parágrafo 1º do artigo 244, disposto nesse artigo, não se aplica aos casos em que menos de uma sociedade, em que ao menos uma das sociedades participa de outra, com observância das condições que a lei autoriza a aquisição de suas próprias ações. Aqui no caso, uma sociedade coligada, tá? Ou sociedades coligadas são sociedades, são pessoas jurídicas em que uma participa da outra, tá? Mas sem condição de deliberar de forma exclusiva e sozinha sobre as finalidades sociais e sobre os administradores da sociedade, tá? Então, é uma forma mais soft, vamos dizer assim, do que a sociedade controlada. Por fim, né, eu acho que não é de desconhecimento de ninguém, né, até 2015, aliás, até 2016, que foi quando entrou em vigor o CPC, mas até recentemente, então, o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, ele era uma bagunça, porque cada juiz e cada justiça diferente decidia como queria e como faria essa desconsideração. Tá? O que acontece? Em 2015, então, é aprovado um novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil já não tem mais nada de novo, já passaram aí bons 6 anos desde a sua aprovação, né? E em 2016 ele entrou em vigor e estabeleceu um procedimento uniforme para que se efetue a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Esse procedimento, então, está entre os artigos 133 a 137. Tá? E ele é plenamente aplicável também nos casos ou nas hipóteses de relação de consumo. Tá? Então, nos processos que envolvam relação de consumo, eu aplico também o CDC, com as eventuais adaptações que sejam necessárias. Tá? Como, por exemplo, no caput do artigo 133, o incidente de consideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo. Bom, a gente já sabe que a desconsideração
pode ser decretada, no caso do artigo 28 do CDC, né, ou pode ser determinada a abertura do incidente, tá, pelo magistrado de ofício. Tá? Então, o resto, vocês já estão cansados, já estudaram em processo civil, é a teoria geral do processo, salvo engano, que vocês estudam esse conteúdo aí. Tá? Agora nós vamos entrar na oferta no CDC. Conteúdo completamente novo, então vamos esquecer o artigo 28, né, para fins agora só didáticos, obviamente, e vamos entrar na oferta, que está lá no capítulo 5, tá? Na seção 2 do capítulo 5, que trata das práticas comerciais no direito do consumo. Tá? Então a gente vai tratar agora dos artigos 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Tá? Eu vou lá pegar um cafezinho, mas já volto. Estou de volta. Então agora a gente vai falar sobre oferta no CDC. Mais ou menos o conceito de oferta, de uma forma genérica e ordinária, a gente consegue entender o que seja. Tá? Mas é preciso que a gente entenda, né, a ideia de oferta a partir do ponto de vista jurídico. Tá? Claro, não difere muito do contexto ordinário, ou seja, da forma como esse termo é utilizado no nosso cotidiano, mas a gente precisa adensar melhor esse conceito para que a gente possa enfrentar as disposições do CDC que tratam sobre esse tema. Tá? E para isso, de novo, nós vamos fazer um cotejo, nós vamos fazer uma comparação entre duas ideias que são muito semelhantes, mas que, a partir das distinções, ajudam a gente a entender melhor, tá, as características específicas da oferta no Código de Defesa do Consumidor. E essas ideias são as ideias de proposta e oferta. Tá? A proposta, ela está lá prevista no Código Civil, tá? Entre os artigos 427 e 400 e... Deixa eu ver aqui. 427 e 434. Tá? 427 e 434. O que é a proposta? Bom, a proposta nada mais é do que uma iniciativa de um contratante, tá? Que tem por objetivo, tá? Estabelecer uma relação contratual. Tá? Como diz o Orlando Gomes, vou citar ele aqui, é a firme declaração receptícia da vontade dirigida à pessoa com a qual pretende alguém celebrar um contrato ou ato público. Tá? Então a proposta, ela faz parte, ou desculpa, ela é aquele momento pré-contrato, quando alguém propõe a outrem
a realização do contrato, tá? E estabelece lá, né, o conteúdo mínimo desse futuro contrato, tá? O conteúdo mínimo desse futuro contrato. Essa é a ideia de proposta. Então, a proposta, ela, como eu disse, está regulada no artigo 427. A gente vai ler 3 artigos aqui, o 427, o 428 e o 429, pelo menos no que me interessa, para que depois a gente possa ler a oferta no CDC e poder estabelecer a diferença entre proposta e oferta, tá? Os termos são sinônimos do ponto de vista ordinário, do ponto de vista jurídico são distintos. Por quê? Vamos ver. Vamos começar lendo então o 427. A proposta de contrato obriga o proponente. A proposta do contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. A proposta do contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. 428, ele vai dizer assim, eu só vou ler a parte destacada, depois vocês leem os incisos, mas assim, ó, deixa de ser obrigatória a proposta. Tá? Então, havendo alguma dessas hipóteses dos 4 incisos do artigo 428, a proposta deixa de ser obrigatória. E o 429 vai dizer assim, ó, a oferta pública, isso é o caput, a oferta pública ao público equivale à proposta, quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. E aí vem o parágrafo único que nos interessa de novo. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Agora vamos ver, vejam que aqui o próprio código usa, né, oferta como sinônimo de proposta, aqui, oferta ao público, né? Agora vamos ver o que dispõe de forma singela o artigo 30 do CDC. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Vejam só, a diferença parece pouca, mas é fundamental, tá? Olha só, quais são as principais distinções entre da oferta em relação à proposta? Primeiro, vinculação, obrigatoriedade, tá, do fornecedor em relação à oferta. Vejam que o caput, aliás, o artigo 427, ele estabelece, ó, a proposta do contrato obriga o proponente. Mas ele estabelece uma série de exceções. Se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. O artigo 30, no entanto, quando ele vai falar, eles obrigam o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Obriga o fornecedor, não abrindo hipóteses em que o fornecedor esteja desobrigado. Tá? Uma grande diferença. Então, a proposta, ela obriga o proponente, mas existem exceções que afastam essa obrigatoriedade. No caso da oferta, não. O fornecedor está sempre obrigado. Segundo, né, o artigo 429, parágrafo único, ele estabelece, e também, por óbvio, o 428, ele estabelece a possibilidade de revogação da oferta. Possibilidades que não estão previstas no artigo 30 e nem nos demais dispositivos do CDC que tratam da oferta. Logo, não há possibilidade de revogação da oferta nas relações de consumo. Tá? E a terceira, claro, é uma característica mais específica, mas é importante a gente destacar aqui, que é o fato de que a oferta é direcionada ao consumidor, enquanto que a proposta é direcionada a qualquer pessoa física ou jurídica que não ostente essa qualidade de consumidor. Tá? Então, de uma forma bem preliminar, a gente pode definir, tá, a oferta como a declaração inicial de vontade direcionada à realização de um contrato de consumo. Tá? Declaração inicial de vontade vinculativa e irrevogável direcionada à realização de um contrato de consumo.
tá? Obviamente, ela ocorre, obviamente, na fase pré-contratual, uma fase em que o contrato ainda não existe, tá? Mas muito embora ela ocorra na fase pré-contratual, tá? Ela já integra o contrato futuro, o contrato que vier a ser celebrado. Então, mesmo que os termos da oferta não sejam ratificados no contrato posterior, tá? Esses termos já fazem parte de forma implícita desse contrato, tá? Por isso que a lei fala, integra o contrato que vier a ser celebrado. Tá? Daí nasce o princípio da vinculação da oferta, que está previsto no artigo 30. Vamos ler, mas vamos ler mais umas 2 vezes aí ainda hoje. Tá? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga, vou botar em vermelho aqui, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a que vier a ser celebrado. Então, eu tenho 3 características, a partir dessa leitura, tá, do artigo 30, eu tenho 3 características que são demonstradas, né, ou 3 características da oferta. Primeiro, ela abrange toda a informação ou publicidade, por qualquer meio de comunicação. Tá? Toda a informação ou publicidade. Vai desde do rapaz lá que está na frente da farmácia, sei lá, anunciando o biotônico Fontoura a R$10, até a mais sofisticada forma de publicidade. Tá? Redes sociais, na televisão, tá? Na propaganda do no meio do Big Brother. Tá? Segundo, que eu já reiterei várias vezes, é a questão de que ela é obrigatória ao fornecedor, ela obriga o fornecedor, vincula o fornecedor, e sim, ela integra o contrato que vier a ser celebrado. Os requisitos para a oferta são 2, tá? Que também estão destacados aqui em cima. Tá? A oferta, para que ela possa ser reconhecida como oferta, ela precisa, tá, ser suficientemente precisa e veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação. Então, a ideia aqui, primeiro requisito, veiculação. Essa proposta, essa oferta, ela deve ser levada ao público. Não importa por que meio. Tá? Uma reserva mental, um panfleto que tenha ficado escondido, tá, na gaveta do fornecedor, obviamente não constitui oferta. Tem que haver o quê? Oferta pública. Tá? Segundo requisito, fundamental, precisão. O que é precisão? Vejam, a oferta ela deve ter um mínimo de consistência capaz de influenciar o comportamento do consumidor. A informação transmitida na oferta, tá? A informação, tá, transmitida na oferta deve ter alguma precisão que seja capaz, tá, de influenciar a tomada de decisão do consumidor na aquisição do produto ou do serviço. Tá? Então, por exemplo, uma precisão absoluta, né, seria com respeito à oferta de Nelsoro a R$ 2,99. Tá? Essa propaganda, essa publicidade que oferece o Nelsoro 2,99, ela tem precisão. Ela é capaz, sim, de influenciar o meu comportamento. Tá? Ou então, né, uma propaganda, né, que estabelece que determinado produto, tá, faz bem para a saúde. Tá? Que o uso periódico daquele produto pode, sei lá, tu ganhar massa muscular. Tá? Vejam, isso são o quê? São informações
que têm alguma consistência, que são capazes de influenciar o meu comportamento. Tá? Em uma contraposição a essa precisão, eu tenho aquelas informações que são genéricas. Tá? Essas informações que são genéricas, excessivamente genéricas, não são suficientes para serem caracterizadas como oferta, não são suficientes para obrigar o fornecedor. Por exemplo, uma coisa genérica como o melhor chocolate, tá? A boa definição de cerveja. Tá? Esse tipo de propaganda, que no jargão publicitário se chama de puffing, tá? O exagero publicitário, ele, como regra, não vincula. Como regra, não vincula, não obriga o fornecedor. Tá? Eu trouxe aqui como exemplo de como os tribunais decidem nesse caso, tá? Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 2018, então até bastante recente, em que ele diz assim, ó, o uso de técnicas comerciais para alavancar o negócio com a utilização de mensagens genéricas sobre a qualidade do produto e serviço não caracteriza por si só a abusividade e também não possui força vinculativa ao fornecedor, haja visto o exagero concernente a fato impossível de medição ou absurdo como as melhores condições aos seus clientes, ser mero puffing mercadológico válido. Tá? Então, aqui nesse caso, o tribunal entendeu que o exagero publicitário ele é normal da própria forma de comunicação do mercado de consumo. Tá? E ele não possui precisão suficiente para vincular o fornecedor. Por quê? Porque não influencia necessariamente o comportamento do consumidor. Vamos pegar aqui um exemplo de uma loja ou de um supermercado que tenha como nome fantasia baratão ou o mais barato, né? Beleza. Tá transmitindo ali uma informação, obviamente, de preço abaixo da concorrência, né? Mas essa informação não é de forma alguma totalmente precisa, capaz de fazer com que eu deixe de consumir, eu deixe de utilizar o supermercado que eu tradicionalmente vou, porque tenho a expectativa de que esse baratão aí vai vender efetivamente os produtos de forma mais acessível para mim. Tá? Mas é preciso ter cuidado, porque é possível sim, em algumas situações, que o exagero publicitário ele vincule. Ora, em que situações? Pensa aqui em Criciúma, por exemplo, né, a mensagem de um supermercado que diga: cobrimos o preço da concorrência. Ora, cobrimos o preço da concorrência, né? Obviamente que aqui sim tu tem uma empresa, uma informação, tá? Uma oferta que é bastante precisa. Tá? Num primeiro momento, ela até pode parecer genérica, tá? Ela pode parecer genérica, mas ela necessariamente vai obrigar. Então, de forma que se eu chegar lá no supermercado com um panfletinho de outro supermercado em que eu demonstro que os preços estão sendo praticados, que são praticados pelo supermercado que eu estou, são um valor superior ao supermercado concorrente, né, ele vai ter que cobrir a oferta do concorrente. Tá? Eu trouxe aqui mas é uma anedota, na real, é mais que tudo, né, de uma decisão, é nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos as coisas são um pouco mais estranhas do que aqui, apesar das coisas serem bastante estranhas também aqui, né, de uma condenação do Red Bull, né, o Red Bull, a Red Bull, né, ela foi condenada a pagar 13 milhões de dólares nos Estados Unidos por propaganda enganosa, vai entrar também lá na parte de propaganda enganosa, mas esse tema de propaganda enganosa, ele se confunde um pouco com o próprio tema da oferta, tá? E aí, então, o argumento, então, dos querelantes, então, das pessoas que ingressaram com a ação, foi uma ação coletiva,
né, foi, olha só, a ação coletiva se deve à promessa de aumento de velocidade, desempenho, concentração e reação dos consumidores após a ingestão da bebida. A campanha veiculada na televisão, rádio, internet e mídias sociais garante que Red Bull dá asas. No entanto, o autor da representação contra a empresa, Benjamin Carey Waters, alegou que a fabricante engana os consumidores, sobre a superioridade de seus produtos. Carrier afirma também que a bebida não tem mais eficiência do que um copo de café, como é informado nas propagandas. Então aqui há um caso em que o tribunal, o tribunal, no caso dos Estados Unidos, volta a salientar, né, o tribunal dos Estados Unidos entendeu que cabia a indenização, aqui dano moral coletivo, né, por conta de propaganda enganosa, oferta, tá, que é um spoofing, né, de alguma forma, mas puffing, né, de alguma forma, mas que gerou obrigação. Mas lá no direito americano, aqui não é tão presente. Bom, uma situação que volta e meia ocorre quando a gente está tratando do assunto da oferta é a questão do anúncio equivocado. Tá? O que é o anúncio equivocado? É a informação, tá? É a oferta que está em desconformidade com o querer do anunciante. Tá? É a informação que está em desconformidade com o querer do anunciante. É quando o anunciante coloca lá, anuncia que este celular, tá? Ele quer anunciar que esse celular custa, sei lá, R$ 6.999, tá? E acaba colocando, né, na verdade, ele por um preço inferior. Tá? Então, uma desconformidade entre a informação proferida, tá, e o querer do anunciante. Tá? Essa é a ideia de anúncio equivocado. Tá? O anúncio equivocado ele não pode se confundir com o erro que está previsto lá no artigo 138 do Código Civil. Tá? O erro, tá lá no artigo 138, nesse caso aqui, o erro é um defeito de validade do negócio jurídico, tá? Ele ocorre, tá, sobre a substância, sobre a essência do bem. Tá? Enquanto que o anúncio equivocado, ele não é um erro, porque ele não é um erro quanto à essência do bem, mas como a forma, ou quanto à forma de comunicar, de exprimir, de informar. Então, vamos lá. O que é o erro? O erro é eu adquirir esse Nelsor aqui como se, por falta de conhecimento, por falta de diligência, por falta de informação, tá? Minha informação, não informação do produto, como se colírio fosse. Eu errei, porque eu errei sobre a substância, sobre a essência do que é essa coisa, tá? Agora, uma coisa absolutamente diferente é o anunciante, por equívoco, anunciar ou fazer publicidade desse Nelsoro como se fosse colírio. Ele sabe que é o Nelsoro, mas por um equívoco na hora de fazer a publicidade constou como colírio, tá? Ou então ele colocar o anúncio desse Nelsoro por R$ 2,99, mas na verdade ele queria botar R$ 4,99. E aí o erro lá na gráfica acabou ocasionando esse valor mais baixo. Tá? Então o erro está na comunicação e não na compreensão sobre a substância da coisa, tá? Anunciada. Buenas. Ponto importante. Como regra, o anúncio equivocado não exime o anunciante de responsabilidade. Tá? O anúncio equivocado não exime, não afasta a responsabilidade do fabricante, do anunciante. Tá? E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Eu vou passar aqui de novo. Como é que se diz? Compartilhar com vocês a tela dos exemplos. Primeiro caso,
São reportagens, nesses dois casos são reportagens. Primeiro caso, uma decisão do Tribunal de Justiça, aliás, da Justiça do Espírito Santo, tá? Em que o e-commerce deve cumprir anúncio de lavadora com preço errado. Tá? Então, aqui, após anunciar em seu website uma máquina com funções de lavar e secar com preço equivocado, inferior ao valor do mercado, uma loja de e-commerce foi condenada a fornecer o produto pelo custo divulgado. Aí, o consumidor teve seu pedido cancelado após realizar o pagamento de R$ 413,11, o que levou a empresa ré a ser condenada a fornecer o produto em 10 dias sob pena de multa de R$ 5.000. Em sua defesa, a empresa alegou que teria ocorrido um erro em seu site. Com a falha, houve a veiculação do preço errado, que foi reparado em poucas horas. A ré teria afirmado ainda que a compra não foi finalizada, sendo automaticamente cancelada, pois não havia nenhum débito no cartão de crédito do autor, que teve o valor estornado. Por fim, afirmou não ter vendido nem entregue nenhuma lavadora pelo preço informado pelo autor, cancelando todas as vendas realizadas durante a vigência do preço equivocado. Porém, para o magistrado da primeira vara de Domingos Martins, além de sequer fazer uma errata no valor em seu site, restou provado que o produto foi ofertado por R$ 413,11 e o pagamento chegou a ser debitado do cartão de crédito do autor, configurando então a finalização da compra. Assim, o juiz concluiu que mesmo fruto de um equívoco, tem se configurado o princípio da vinculação contratual, tá? No artigo 30, lá que a gente falou, da oferta, que obriga o fornecedor a cumprir o anunciado nos termos do CDC. O magistrado negou o pedido de danos morais ao autor, né? Porque ele vai conseguir o que ele quer. Uma outra decisão também, tá? Aí diz respeito a uma geladeira. Eu não sei, para mim, bom, depois eu discuto com vocês. Então, a juíza do segundo juizado especial civil de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais e obrigação de cumprir de um consumidor, obrigação de fazer, né? De um consumidor que tentou adquirir em um site de compras da internet uma geladeira anunciada com valor promocional e teve a compra negada pelos anunciantes, que alegaram que o anúncio estava equivocado. Cabe recurso à sentença. O consumidor requereu a condenação das rés Bud, a obrigação de cumprir em promoção ofertada, vinculada à aquisição de geladeira Brastemp Inverse 422 litros pelo preço de R$ 1.039. De acordo com a magistrada, vou ignorar esse parágrafo que é questão processual. Aí diz aqui, ó. Segundo o contexto probatório, o anúncio supostamente equivocado permaneceu no site das rés por tempo razoável e suficiente para vincular a oferta ao anunciante, sendo certo que o valor divulgado não é considerado irrisório e gerou expectativa legítima ao consumidor, a merecer proteção jurídica, especialmente em razão dos descontos promocionais praticados no mercado na data do fato. Portanto, a oferta inicial veiculada no endereço eletrônico da ré e a recusa de cumprimento impõe o cumprimento forçado da obrigação assumida, em obediência à legislação consumerista. Vamos falar sobre isso em seguida. Tá? Então, ante o exposto, a juíza julgou parcialmente procedente pedido inicial para condenação. Para condenar a ré a obrigação de cumprir a promoção ofertada, consistente na venda do autor de geladeira Brastemp, pelo preço de R$ 1.039, nos exatos termos da oferta, no prazo de 15 dias, mediante pagamento de forma ajustada, na forma ajustada, sob pena de multa, a ser convertido em perdas e danos em benefício do autor, na hipótese de descumprimento da ordem. Então, vejam aqui, nesses dois casos, né, os tribunais, os juízes entenderam, os magistrados entenderam que cabia, né, mesmo diante do anúncio equivocado, cabia cabia. Desculpa, gente. Tá. Não. Então, mesmo diante desses anúncios equivocados, cabia ainda a vinculação do fornecedor à oferta. Tá? Vamos mudar para cá. Volta para lá. Muitas coisas compartilhadas hoje. No entanto, gente, existe exceção a essa vinculação por conta do anúncio equivocado. Tá? Qual é a exceção? Como regra, são aqueles anúncios com erro grosseiro. O que é um erro grosseiro? Quando é desproporcional, efetivamente desproporcional, a oferta em relação ao valor do produto. Tá? Eu vou trazer aqui dois exemplos também do noticiário,
né? E aí depois duas decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, nesse primeiro caso aqui, deixa eu de novo compartilhar aqui com vocês. Nesse primeiro caso aqui, sai daqui, vai para lá. Eu tenho uma loja, tá? Uma loja que anunciou um iPhone, tá? 10 2018, então em 2018 que aconteceu, um iPhone X, né? Space Gray, espacial, 64 GB, por 1.499, tá? No entanto, no momento da efetiva compra, o valor do produto era alterado para 6.599. Então, o autor, ele viu o anúncio por 1.499, quando ele foi efetuar o pagamento, no entanto, o valor saiu de 1.499 para 6.599. Né? Aí, nesse caso, ele pleiteou, então, né, que a loja cumprisse a obrigação. Tá? Vejam que não houve pagamento aqui no caso. Né? Aí vem a alegação da empresa. A empresa sustentou em sua defesa que houve evidente erro no preço ofertado pelo aparelho celular, tendo em vista que o valor era desproporcional ao produto e que o princípio da boa-fé objetiva também deve ser observado pelo consumidor. Ao analisar o caso, o juiz Reginaldo Machado constatou ser evidente a existência de erro grosseiro, na venda referido ao aparelho celular pelo valor de 1.499, equivalente a algo em torno de 22% do preço original à época, os 6.599. O magistrado destacou também que o princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade, previsto nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, tá, assegura, né, ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário. Regramento que, contudo, não ostenta a natureza absoluta, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais princípios jurídicos. Também afeta a relação de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa. Tá? Aí eles aqui, ó. O Machado afirmou que o consumidor da ação, ou o consumidor da autor da ação, é plenamente capaz de suspeitar do erro grosseiro em ofertas com preços tão abaixo do praticado no mercado, como é o caso em questão, por ter noção da média de preços cobrados pelo referido aparelho celular. Assim, concluiu que a postura da empresa requerida de enviar para o autor a notícia do cancelamento da compra foi legítima, em decorrência do verdadeiro erro grosseiro em seus sistemas eletrônicos de venda. Tá? Então, aqui, o juiz afastou, tá, a vinculação, a obrigatoriedade da oferta para o consumidor. E aqui eu tenho mais um caso também, noticiado, que inclusive chegou ao STJ, né, que é o seguinte: João e sua namorada verificaram no site da empresa Decolar, de turismo decolar.com, que duas passagens aéreas ida e volta de Brasília para Amsterdã, na Holanda, estavam custando cerca de R$1.000. Imediatamente, o casal tentou efetuar a compra, fazendo uma reserva no site. 2 dias depois, contudo, eles receberam um e-mail da empresa explicando que houve um erro no sistema, que mostrou o preço errado. Em razão disso, estava cancelada a reserva. Vale ressaltar que não houve necessidade de estorno no cartão de crédito, pois a cobrança não foi feita no momento da reserva. Os consumidores ajuizaram a ação, pedindo a emissão de bilhetes no valor no valor que havia sido ofertado por força do artigo 30 do CDC. E aí, a questão chegou no STJ. O tribunal acolheu o pedido dos autores? Não. O erro sistêmico grosseiro, daí é do voto, né? Informativo 671, RESP 1.794.999.1, oh meu Deus, 1.794.991, relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado relativamente recentemente, então no dia 5 de maio de 2020, né, o STJ entendeu o seguinte: o erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação de serviço e o princípio da vinculação da oferta. Então o STJ aqui, mais ou menos, firmou um entendimento que, havendo um erro grosseiro, tá, e havendo uma rápida comunicação do consumidor quanto à existência desse erro grosseiro, né, há o afastamento do princípio da vinculação da oferta. Tá? E aí, por fim para efeitos desse tópico em especial, eu trago aqui também duas decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma de 2015 e a outra de 2012, eu acho. 2012,
né, em que o tribunal trata também da hipótese de erro grosseiro por anúncio equivocado. Então, no primeiro caso, leio aqui apenas a parte destacada. Aquisição de 3 televisores de 40 polegadas. Televisor anunciado por R$ 179, 10% do valor do produto. Erro grosseiro. Pretensão contrária à boa-fé. Obrigação ausente. Recurso desprovido. Sentença mantida. A boa-fé é elemento negocial que se exige tanto do fornecedor quanto do consumidor. Tratando-se de erro grosseiro, a oferta publicada não vincula o fornecedor de produtos, normalmente quando ele se publicou errado, corrigindo o equívoco. E aqui também, no de baixo, computador portátil anunciado por R$ 100, erro grosseiro e flagrante no valor do produto. Não vinculação do vendedor. Dever de restituir a quantidade, essa aqui não importa. A oferta vincula o fornecedor em cumprimento ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Porém, não há vinculação quando o erro na oferta for grosseiro e flagrante, como ocorre com o anúncio de venda de computador portátil por R$ 100. Valor totalmente discrepante ao praticado no mercado de consumo, o que caracteriza o erro. Tá? Então, nessas duas hipóteses aqui, né, o Tribunal de Justiça da Catarina julgou que a existência de erro grosseiro na oferta afasta, tá, a vinculação do fornecedor. Tá? Bom, e a quem recai a responsabilidade pela oferta? Tá? Vejam, o artigo 30, quando ele vai falar sobre a oferta, ele diz o seguinte, ó, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilize, integre o contrato que vier a se celebrar. Então, vejam só, a responsabilidade aqui não recai sobre todos os fornecedores ou todos os integrantes da cadeia de consumo, tá? Mas apenas aquele que fizer veicular a oferta ou que dela se beneficie. Então, por exemplo, se a farmácia X ela oferta esse medicamento aqui, esse Nelsoro, como propício para a cura do Covid-19, tá? Do Covid-19, muito embora contrariando ou muito embora contrariando, mas assim, por conta própria, sem que isso seja uma informação que esteja sendo transmitida pelo fabricante do produto, tá? Só a farmácia e não o fabricante do produto vai responder, né, pelo caso da oferta, da má oferta aqui, da publicidade enganosa no caso. Tá? Agora, se é o fabricante que faz veicular essa oferta, tá? O comerciante que eventualmente dela se beneficie vai responder também. Tá? Na hipótese de recusa no cumprimento, tá? A gente vai ter que verificar o que dispõe o artigo 35. O artigo 35 diz o seguinte: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, tá, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então, beleza, você ofertou esse celular aqui, o valor de mercado dele é R$6.000, você ofertou ele por R$5.000, tá? E disse que ia cobrir ainda a oferta da concorrência, né? Em que o mercado, que está oferecendo esse celular por 4.500, bom, eu vou ter direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação. Eu posso ingressar em juízo e dizer ao seu juiz, eu quero receber esse celular por R$4.500, tá? Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, né? Caso não exista mais aquele produto ofertado no mercado, ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, mais perdas e danos. Tá? Mais perdas e danos. E que não tem muito o que discutir, é mais ou menos aquelas mesmas hipóteses que a gente já estudou anteriormente, né? Lá no 18, parágrafo 1º, no 19,
e no 20. E no 20 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Componentes e peças de reposição. Tá acabando, gente. Tá acabando. Força, força. Não vamos esmorecer. Tá? O artigo 32 diz o seguinte, ó. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Então, é dever do fabricante e do importador assegurar a oferta de componente e peça de reposição daquele produto, enquanto não houver enquanto houver ainda, né, a fabricação ou importação daquele produto. E mesmo depois de cessada a fabricação, tá, ou a importação, tá, a oferta deve ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Tá? Duas coisas que eu preciso destacar. Primeiro, período razoável de tempo. Já vamos entrar nessa parte aí. Primeiro, vejam que o código fala em fabricante e importador. Então, o distribuidor, o comerciante, não tem essa responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de assegurar as peças de reposição e os componentes de peça de reposição são fabricante e importador. Comerciante e distribuidor estão fora. Tá? Segundo, o que é o período razoável de tempo? Bom, a lei é vaga nesse sentido, tá? Mas a gente pode recorrer ao decreto número 2181 de 97, lá no artigo 13, que vai estabelecer o que são, ao regular o Código de Defesa do Consumidor, ele vai estabelecer o que são práticas infrativas ou infrações administrativas, né, ao direito do consumidor. É isso que eu queria falar, tá? Vejam lá no artigo 13, inciso 21, diz assim, ó, deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e importação do produto. E, caso cessadas, de manter a oferta de componentes e peças de reposição por período razoável de tempo, nunca inferior à vida útil do produto ou do serviço. Então, o período razoável de tempo, tá, previsto ali no parágrafo 1 do artigo 32, tá, deve ser entendido como o período nunca inferior à vida útil do produto ou serviço. Ou seja, a Apple parou de fabricar este celular, tá? Esse celular tem uma expectativa de vida útil de 10 anos. Ela tem que garantir o fornecimento dos componentes e das peças de reposição desse celular por, no mínimo, mais de 10 anos. Mesmo ele não estando mais no mercado. Oi! Rafael, olha só. Oi, Boa noite. Boa Olha noite. só, como é que ficaria nesse caso a questão da Ford, que foi embora daqui, aí eu comprei um carro, aí tu falaste que o comerciante ele não tem essa responsabilidade, mas se a Não. fábrica foi embora, aí como é que ficaria? Na verdade, a Ford foi a fábrica embora, mas ela continua existindo como pessoa jurídica no Brasil, né? Existe ainda a Ford no Brasil. Tá? Então, ela é responsável ainda, ela tem que manter ainda o oferecimento dessas peças de reposição. Tá? Agora, não é porque tem essa obrigação legal que isso aconteça sempre. Eu nunca esqueço que ali em 2005, 2006, teve uma marca chinesa de motocicletas, que eu acho que era Sandal o nome, né? Que chegou aqui no Brasil vendendo horrores, né? Ela, em determinado momento, ela fechou, tá? E sumiu, né? Fechou a sucursal no Brasil, a pessoa jurídica aqui no Brasil, e os consumidores ficaram a ver navios mesmo, né? Ficaram sem as peças de reposição das suas motos, tá? Pode acontecer, claro que pode, né? Mas a ideia é de que num sistema normal, né, o fabricante mantenha a responsabilidade. Agora, tu não pode atribuir essa responsabilidade ao comerciante porque ele não tem como fornecer isso, né? Não compete a ele a produção das peças de reposição, dos componentes, né? Então, não tem como responsabilizar o comerciante nesse sentido, tá? Então, não havendo peça, caberia uma ação de indenização, né, contra os fabricantes, né, por ter reduzido a vida útil do teu produto pela ausência de peça de reposição. Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, o artigo 34 ele fala uma coisa que
tranquila, que é que o fornecedor de produto e serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Tá? O artigo 33 eu não citei aí, mas ele fala da oferta que é feita por telefone ou reembolso postal. Eu acho que não existe nem mais isso, né? Mas, de qualquer forma, bom, tem a oferta de financiamento, né? A mais comum agora, de crédito consignado. Né? O artigo 33, então, ele fala, não está em material, mas eu vou fazer aqui, então, a observação. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante, o endereço da embalagem, publicidade e de todos os impressos utilizados na transação comercial. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Tá? Então, esse aqui está meio demodê, esse artigo aqui. O artigo 34 então fala da responsabilidade solidária do fornecedor em relação aos seus propostos representantes, ainda que autônomos, né? E aí a gente vai falar do artigo 31 aqui, que a gente vai demorar um pouquinho mais, tá? Que fala do dever de informação. A informação é um direito básico do consumidor. A gente já estudou isso. Está no artigo 6º, inciso 2º. Tá? São direitos básicos do consumidor. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Tá? A materialização desse direito básico do consumidor, pelo menos com respeito à oferta, está no artigo 31 do CDC. Diz ali, ó, a oferta e a apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. O parágrafo único ele vai tratar especificamente de produtos refrigerados, dizendo que as informações que trata desse artigo, as informações de que trata esse artigo, dos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. O que é de forma indelével? É que não sai facilmente, né? Então, a gente vê isso em iogurte, por exemplo, a marcação da validade no iogurte. Ela é feita de uma forma que o transcorrer do tempo não apaga aquela informação. Né? Então, tratando esse produto refrigerado, deve-se garantir, então, essa gravação de forma indelével. Tá? E aí você pode perguntar assim, professor, mas o que é uma informação correta, clara, precisa, ostensiva? E, bom, em língua portuguesa todo mundo sabe. Né? Bom, o que são essas informações? A gente vai encontrar no parágrafo 1º do decreto, parágrafo 1º do artigo 2º do decreto 5.903. Tá? Ele vai dizer assim no caput: os preços de produtos e serviços deverão ser informados adequadamente, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade das informações prestadas. Aí diz o parágrafo 1º assim: para efeito do disposto no caput desse artigo, considera-se 1. Correção: a informação verdadeira que não seja capaz de induzir o consumidor em erro. Então, informação correta é informação verdadeira. Tá? Informação correta é informação verdadeira. É aquela informação que transmite, tá, exatamente o que é aquele produto. Tá? Clareza, informação clara, tá? É aquela informação que pode ser entendida de imediato e com facilidade pelo consumidor, tá? Não se admitindo abreviaturas, não se admitindo qualquer tipo de obstáculo que imponha, tá, ao consumidor ter que interpretar ou calcular. Tá? Então, beleza, eu acho que a ideia de informação clara a partir da não utilização de abreviaturas, de termos técnicos demais, né, eu acho que a gente compreende. Talvez a dúvida que fique sem a necessidade de qualquer interpretação ou cálculo. Hoje não é mais muito comum, mas até porque foi proibido, né? Mas não era incomum, na verdade, a gente encontrar, especialmente em venda na internet, mas também a gente acontecia em shoppings, etc., né? Era o anúncio do produto exclusivamente, né?
pelas prestações. Então, o produto, quanto era o valor do produto? Ah, sei lá, 10 vezes de 100 reais. Sem informar qual seria, então, o valor total do produto, qual seria o valor do produto sem os juros e qual era o valor de juros que eram cobrados pelo produto. Tá? Bom, atualmente, muito por conta desse decreto aqui, esse tipo de prática não é mais admitida. Tá? No inciso 3, a gente tem a definição do que seria precisão. Tá? Precisão é a informação que é exata, né, definida e que esteja físico ou visualmente ligada ao produto que se refere, sem embaraço físico ou visual interposto. Tá? E aqui, gente, tem uma coisa bastante também prática. Eu não vejo mais. Hoje de manhã, quando eu estava dando aula, dizem que ainda existe isso. Tá? Mas qual é o exemplo de uma informação imprecisa nos termos do artigo 31? Era aquelas vitrines de loja de roupa, geralmente, em que nos produtos não vinha o valor do produto, mas sim um número, e aí o consumidor tinha que buscar numa lista que ficava num outro canto da vitrine, geralmente uma lista com letrinhas bem pequenininhas, né, o preço do produto. Tá? Essa prática é uma prática que é proibida, tá? Justamente porque não oferece a informação precisa nos termos do que diz o decreto. Mas aqui tem muito ainda, inclusive Tem em muito, eu nunca mais vi. ótica, joalheria, sapataria, loja de roupa, bem famosas da cidade, inclusive, em fazer isso. Mas essa prática ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ela é vedada. Aí tem que ver como é que está sendo a atuação do PROCON nesse tipo de situação. Né? E por fim, a informação tem que ser ostensiva, ou seja, tem que ser de fácil percepção. Né? Não pode criar dificuldade, de novo, é meio redundante também, né? Em relação à clareza, né? Mas não pode criar dificuldade para que o consumidor assimile aquela informação que está sendo transmitida. Tá? Então, essas são as características das informações previstas no artigo 31 do CDC. Tá? Então, agora, só para a gente encerrar, um assunto que hoje está meio demodê, porque a jurisprudência superou, mas sobre a questão do etiquetamento do preço. Né? Até 2004, o Superior Tribunal de Justiça ele tinha um entendimento, é o que está aqui nesse primeiro link aqui de notícia, que eu deixei para vocês consultarem depois. Tá? O Superior Tribunal de Justiça tinha um entendimento que, mesmo que houvesse um leitor de código de barra disponível para o consumidor na loja, no comércio, tá? Ainda assim o comerciante era obrigado a fixar o preço do produto, fixar a etiqueta. Tá? Em 2004, tá? Houve uma lei, a Lei 10.962, que previu lá no artigo 4º o seguinte: os estabelecimentos que utilizem código de barras para apressamento deverão ser oferecidos equipamentos de leitura ótica para consulta de preço pelo consumidor, localizados na área de vendas, em outras de fácil acesso. Tá? Então, a partir de 2004, o STJ ele consolidou uma jurisprudência, reformando o entendimento anterior, admitindo, então, a oferta de preços, tá? Por meio de código de barra. Tá? Isso é um ponto já está um pouco superado, mas eventualmente a gente vê aparecendo aqui e acolá, né, em questões de prova, tá? Provas, concursos, esse tipo de coisa. E por fim, né, é salientar para vocês que a sonegação de informação, a omissão do fornecedor em informar, ela não gera apenas uma responsabilização civil, mas também uma responsabilização na esfera penal, especialmente nos artigos 63 a 66. Tá? Ali entre os artigos 63 a 66 do CDC, a gente tem aquelas condutas típicas, aqueles crimes, tá? Que consistem em sonegação de informação. Então, por exemplo, lá no artigo 63, vou ler só os caput e as penas, tá? Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos,
nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Pena, detenção de 6 meses, 2 anos e multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando a determinação de autoridade competente, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? E o artigo 66, que é o melhor, né, que se aplica ao que a gente tem estudado, né? Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia do produto ou serviço. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta, e se o crime é culposo, a detenção será de 1 mês a 6 anos e multa. Tá? Então é isso. Basicamente, com isso a gente fecha a parte do nosso estudo de hoje, que é a parte da oferta, né? Na próxima semana, conforme eu já antecipei para vocês, nós vamos tratar da publicidade, tá? Então a gente vai tratar da publicidade do CDC, a gente vai falar dos artigos 36, 37 e 38, e já vamos também falar sobre algumas das práticas abusivas previstas no artigo 39, tá? E assim vamos seguindo, né? Como eu ressaltei para o pessoal da manhã, né, nós temos então a próxima aula do dia 26, né? No dia 2 nós temos um novo feriado, por conta do feriado de finados, né? Aula no dia 9 e aula no dia 16. E no dia 23, então, a nossa terceira e derradeira avaliação, tá? Dito isso, vou encerrar nossa gravação, como de praxe, e me coloco à disposição de vocês